Lá vou eu! Estou aqui ao vivo, eu espero, falando com vocês. Eh, Todo mundo me escutando bem aí? Espero que sim. Eu tô aqui com a câmera errada, cara. Que coisa, entrou essa câmera aqui que não era pra ser. Será que eu tenho como trocar? Que não. Olá, só um momento, só um momento. Será que se eu sair e entrar de novo vai ser? Ah, mas já é. Configurações. Sem som, não. Todo o esquema aqui para montar o microfone certo. Aqui talvez eu consiga ou não, espera aí. Aqui acho que eu consigo trocar, não. Ih, mancada, pessoal. Testei no outro software e agora não estou conseguindo trocar aqui. Vou sair, senão já volto. Tá me ouvindo bem aí? Eu preciso conseguir trocar essa câmera aqui, ó. Boa noite, tá ótimo o som? Hum. Ótimo, é legal, né, mas a imagem tá muito esquisita, cara. Tá bem boa? Eu sempre quero a melhor qualidade possível, né, mas e não tá na melhor possível, porque tem outra câmera bem mais legal aqui. Olá, Zenit, vida vela. Olha, cara, tudo bem? Pô, galera, tudo bom? Tudo jóia, Zenit. Pô, saudade de vocês. Tudo certo aí, velho Jack? Pô, tem um episódio muito massa, que eu fiz aqui com o pessoal da Velho Jack, com a Angie e com o Jack, um catamarã absurdo, assim, tipo, catamarã Lagoon 450, quem conhece sabe que é um arregaço, um baita num barco. E hoje a gente vai falar, cara, sobre. Vou deixar assim mesmo com essa câmera aí. Outro dia eu vou ver melhor como é que funciona. Eu vou falar sobre quem é o cara que mora a bordo. É óbvio que não é um cara que mora a bordo, né, tipo, é a mesma coisa que falar: "Quem é o cara que mora em São Paulo?" ou "Quem é que é o cara que mora numa casa?". Pô, são muitas pessoas diferentes, é até perigoso, assim, generalizar, né. Mas, a gente como é um grupo pequeno, tal, a gente pode levantar algumas questões ou pelo menos, ver alguns tipos de pessoas, assim, que existem nesse universo, né, mais fácil do que se fosse numa casa, numa coisa assim, né, com certeza. E, e eu acho que eu tenho experiência para falar sobre isso, porque já entrevistei muita gente nesse meu tempo aqui fazendo canal, já e várias pessoas diferentes, né, já vi de tudo, talvez, posso falar que eu vi de tudo. E vou tem uma pauta aqui que eu levantei pra gente ir falando, mas eu vou tentar, pô, ir conversando com vocês e falando. E, por favor, mandem perguntas aí, interrompam aí, e falando sobre o que eu tô falando naquele momento. E espero que seja divertido, né? Uma coisa mais descontraída aqui. A Ana acabou de fazer umas panquecas, tem aqui uma panqueca do meu lado, de repente eu vou comer um negócio, tomar um negócio, a gente vai falando. Passar um pouquinho da noite juntos aí, falando sobre quem mora a bordo, cara. Que é, pô, vocês curtem o canal, né? Nem todo mundo, sei lá, gostaria de morar a bordo, imagino, mas quem curte o canal, mais ou menos conhece o tema, gosta, né? E olha só o Arquimedes, ouvindo bem, imagem legal, apesar de que o cara que aparece não faz meu tipo. Uf, ainda bem, meu querido. Senão a gente ia ter um problema. Mas sem ofensa, mas não é meu esquema. Eu também já sou casado. Mas aqui, ó, babemos no catamarã. Estava demais ligar te falando, cara, é um barcão. Tá vendo, né? Tipo, o Jack e a Angelique estão vendendo, né? E ah, o Marcos Fuga. Quem é esse cara? É verdade, cara. Vamos tentar traçar um.
alguns estereótipos, eu acho mais, né. Se a gente falar assim, ó: "Ah, o cara que mora a bordo, ele pode ser qualquer coisa", pô, mas a gente também aí não consegue é a verdade, pode ser qualquer coisa, essa é a verdade. Mas a gente não consegue, assim, entender, ter um perfil, né, assim, a realidade é muito, né. Mas a gente vai tentar desenhar um pouquinho aqui, né. O velho Jack: "Bora fazer uma vaquinha pra comprar o barco lá". Pô, é um barco óbvio, né, cara, é um barco bem caro aquele lá, né, assim, tipo, não que ele esteja caro, eu realmente nem sei o preço, né, pra te falar a verdade. Mas assim, não é isso que eu tô falando, mas é um barco, cara, um dos mais legais que tem, né, cara, no Brasil, assim, né, dos modelos que tem, não tô falando que é o mais, mas, né, é dos 5% ou 1% mais legal dos veleiros. Então, boa tarde, há tempos que não recebia a notificação da live, adoro os teus vídeos, professor. O Christian falou, obrigado, cara, obrigado. Veleiro Tucanos, fala, Adriano, cara, que saudade de você, cara. Esse cara me ensinou, Alexandre me ensinou a comer queijo mineiro, do jeito mineiro. Ai, ai, ai. O Valber Melo falou: "Esse canal está mudando minha vida, desde que conheci, tenho maratonado todos os vídeos e decidi entrar no mundo da vela. Sou um apaixonado, pelo oceano e pela visão de mundo passada por vocês". Que legal, cara. E eu acho que esse vídeo aqui vai tocar nisso, sabe, no que é, né, a visão de mundo, porque aí começa assim, por que que alguém escolhe, né, morar num veleiro? Eh, bom, tem algumas coisas, né, assim, eu acho que uma coisa forte para muita gente é o oceano, é o contato com o oceano, é gostar da água, é uma coisa meio sem explicação, assim, de querer estar o tempo inteiro na água. E não é só velejadores que têm isso, surfistas também, acho que alguns pescadores, não sei, muita gente, né, natação, cada uma curte o mar do jeito, mas essa paixão, assim, inexplicável pela água é uma coisa que atrai, cara, que é poderosa, sabe. E que eu tenho também. Eu sou um cara que hoje não gosto de ficar muito tempo em terra, não sei, gosto de ficar no mar, me sinto à vontade, me sinto bem. E uma outra questão, cara, é a liberdade, porque tudo bem, você no barco tá no barquinho pequeno, não é fácil, não se tem muito espaço no barco, né, tipo, ó a Marisca aparecendo aqui, ó. E aí, tem umas certas limitações, mas em compensação tem uma coisa muito legal, é que você pode nos lugares que você pode ancorar e tal, tem uma liberdade que em terra não tem, por exemplo, você tá no campo, aí tem uma coisa muito um terreno, um lugar muito legal que você quer visitar, né, um lugar pô, tem um dono geralmente, e aí você tem que pagar uma entrada ou muitas vezes não tem, você tem que pedir permissão do cara, entendeu, assim. No mar você tá livre, cara, você pode ancorar e ir lá, tá. Tem áreas que são de proteção ambiental, mas deve ser, tipo, menos de 1% do território nacional. Tem áreas que e muitas delas você pode ancorar, você só não pode, tipo, jogar lixo, não pode pescar, não pode, né. Mas você pode viver cada dia no terreno, num aquarreno, né, terreno não é, mas tipo num lugar diferente. Há algumas coisas que, né, que nem eu falei, que tinha uma reserva, algum lugar assim, mas também tem as poitas, que acabam sendo uma divisão do terreno hoje de fato, né, assim. Em alguns lugares como Ubatuba já tá bem encaixotadinho onde é de quem é o quem, né. Eu particularmente eu entendo, a poita é um jeito legal de guardar o barco. Tem algumas restrições em alguns casos, por exemplo, tem gente que, pô, tem uma poita, às vezes, num lugar e outra que só usa, tipo, uma vez a cada 2 meses, né. E aí eu acho que é mais complicado, mas, enfim, a liberdade é uma coisa. Outra é, cara, ter uma vida menos convencional, né, tipo, sair fora do padrão. Tem gente que cansa do tá no mesmo, não se encaixa direito. E aí eu acho que isso, tipo, também é uma coisa, tipo, que nem a contracultura foi no passado e tal. Eh e essa tendência do slow living, do minimalismo, o prazer em ter menos coisas, sabe, tipo, é uma coisa que eu gosto bastante também, é outra característica e, cara, na real, eu gosto acho que de todas essas aí. E eu acho que quem mora a bordo, pelo menos 3 deve gostar, chutando, né, assim, mas
Vamos ver aqui, ó. É... Umas respostas agora. A Ana, Renato, melhorou agora, né? O que que era? Ah, o áudio tá oscilando? Pô, cara, tomara que esteja melhor agora, assim, se eu botar aqui assim, assim. Deve ter ficado melhor assim agora. Vamos ver. Divide a panqueca com a gente. Ih, ó, aqui já tá acabando a panqueca. Tá saindo a última, mas que não é minha, já comi as primeiras que eu ia fazer a live. Tava muito bom, muito bom. Uma receita de panqueca. Ah, peguei no site americano, mas não sei se é panqueca americana ou se no Brasil faz igual, não sei. Mas é aquela panqueca docinha, assim, eu gosto de comer com manteiga, com mel. Botou leite condensado? Olha só. E aí, vamos ver aqui o Ian Magalhães, qual foi a parte mais difícil de se mudar para o barco? Todo o processo de mudar a bordo e o processo de eles fazendo as coisas parece não acabar nunca. Cara, é um teste de minimalismo grande ali que a gente tem que fazer. Não é fácil. Tem certas coisas que são muito difíceis. Para você ter uma ideia, assim, dos objetos, uma das coisas mais difíceis para mim foram os instrumentos musicais. E eu deixei no lugar, assim, que vendeu. Eu também não queria muito. Eu estava com um amigo lá que estava cuidando para mim. Eu vendi agora há pouco, mas por fim estava estragado. E eu guardei aquilo à toa, porque hoje valia bem pouco, eram instrumentos caros e que estragaram e eu devia ter vendido para alguém que fosse usar melhor, cara. Então, eu digo assim, ó, que, bom, são suas coisas, né? Cada um tem o direito de ter suas coisas ou não, né? Mas eu penso que é útil sempre pensar assim, ó, que outras coisas você vai deixar de ter, especialmente experiências, eh, sabe, que você vai deixar de ter por causa dessas coisas que você está guardado e não usa. Sabe, talvez você está perdendo muitas outras coisas por guardar isso, né. Então, feita a decisão, assim, eu parti pra jogar fora o que eu tinha que jogar fora, assim, dá, na verdade, né. Algumas coisas, assim, que não prestavam e estavam lá, mas doar coisas, outras que vendiam, né. Eh, então, é um processo complicado mesmo, cara. Talvez por isso que não tem tanta gente morando a bordo. Eu moro em Liverpool, o J Neto. Qual é o sentido de morar no veleiro com o frio que faz aqui? Pô, não sei, não conheço o frio que faz aí, mas no Rio Grande do Sul que faz um frio, que eu não sei se tão forte quanto aí, não sei. Ainda assim é legal, cara. Eu acho massa. Claro que lugar mais quente talvez seja mais fácil, mas não sei. O Luiz Renato, 130 pessoas e 60 likes. Vamos dar like, pessoal. Pô, obrigado, cara. Likes são muito bem-vindos. Queria o Zenit ali do Vida Vela, cara, que tem o canal no YouTube também. Deram ali $5, cara. Pô, muito obrigado. Agora eu vi que era $5. É, muito obrigado. Quem quiser contribuir também. E vou convidando, né? O Ian Magalhães, puxa, violão e guitarra ainda estão na lista para ir a bordo. Cara, dá, né. Agora, assim, eu acho que não sei se é músico e tal, sei, eu não sei se eu levaria bom, bem cuidado, tudo dá pra ter, sabe, dá pra ter, assim. Mas eu, por exemplo, se eu fosse comprar um violão agora, eu não ia comprar um violão caro pra ter no barco, sabe. Especialmente porque as situações ó, aqui tá deixa eu arrumar o microfone, desculpa o barulho que vai fazer. Sim, sim, deixa eu inverter aqui, vai ficar esse logo aqui que é chato, mas acho que assim vai parar melhor o microfone. Desculpa o barulho, espero que fique melhor agora. Tem muita gente que tem violão a bordo, mas claro, um violão caro, um violão assim, dá um pouco de pena de conservar, e as condições que você vai usar o violão, cara, vai ser em churrasco, com a mão gordurada, então o violão legal, claro, o violão sim, mas não botaria um violão muito caro para morar a bordo, a não ser que você viva disso, faça shows e precisa, e aí você vai ter um cuidado maior. Mas eu teria um violão legalzinho e que dá para usar de boa, né. O contrabaixo, pô, cara, eu tinha um baixolão, mas infelizmente, assim, o baixista não é um cara que se dá muito bem em churrascos e na praia, na fogueira, porque o baixolão ele é grandão, né, cara,
e não tem um som muito alto, assim, para competir num lance assim. Você fica tocando lá, um pouco a gente escuta, assim, é uma amplificação. Experiência que eu tive, tá? Alguém pode ter uma impressão diferente, cara. E boa noite a todos, muita gente falando aqui. Continuação e sucesso, felicidade para o futuro. Obrigado, Antônio. Vamos lá. A Ana Lívia agradecendo também o Zenit. Agora. Renato, dá muito mofo morando a bordo? Renato, acho que ele tá falando comigo. Meu nome é Adriano. Dá muito mofo morando a bordo? Me mudei para Floripa esse ano e esse tem sido o meu maior medo. Cara, pode dar mofo, acho que dá mais um pouquinho, mas assim, é, depende, né? Tipo, tem lugares que tem casas com bastante mofo também, mas eu diria assim, o barco geralmente é uma casa com bastante umidade e dá mofo. Tem regiões que mais, por exemplo, quando eu estava no Rio Grande do Sul no inverno, que é úmido e frio, condensa mais água e dá mais. Aqui eu acho que não é um lugar muito mofante, diria assim. Não sei se a Ana concorda, mas aqui é mais de boa aqui. Mas tem que arejar, né? E assim, o barco parado com certeza dá mais. Dá mais mofo. Você tá morando toda hora, tal, não é tão. é, não é tanto assim, né? Cara, olha só. Primeiro lugar aqui, o Ian Magalhães mandou $9,99. Cara, muito obrigado mesmo, ajuda pra caramba. E o Rodrigo Souza mandou $10 também. Pô, obrigado, cara. Me emocionei nessa passagem da região do Lagos, até chorei no vídeo sobre Búzios. Comprei meu veleiro aqui em Seattle, também por sua causa. Sou originalmente do Rio de Janeiro, onde a família tem um Velamar 36. Cara, pô, deve ser bacana aí, né? Deve ser frio também, né? E eu não sei, em Seattle, mas mais para baixo ali em São Francisco, eu já dei uma olhada, assim, tinha bastante vento, era legal, cara, muito veleiro, né? E aqui, ó, pô, notícia urgente, o pessoal da Ligart, deixa eu ver se eu entendi direito aqui. Olha só, que notícia. O pessoal da Ligart, que faz as mochilas do Hashtag Sal, esse barulhão é a Marisca correndo aqui. Tem panqueca ainda? Olha lá, pedacinho de panqueca que sobrou. O pessoal da Ligart, que faz as bolsas e tal, ó, parte da turma da Ligart está preparando a vida e se preparando para trocar a casa fixa por um flutuante. É vocês que vão morar, meus amigos? É isso mesmo? Lissandro e Vivi que vão morar a bordo no veleiro, é isso? Ó, panqueca, desculpa aí, falta de educação de comer e falar com vocês. Cris Boas, já morei em casa, apartamento, casa. Já morei em casa, apartamento. Tem tédio mais em apartamento. Esses dias de tédio no mar. Não vou dizer que não tem dias de tédio, mas eu tinha mais tédio no apartamento. Então, assim, mas é de cada um. Eu gosto de estar aqui, eu gosto de olhar para o mar, já é legal. Eu desço ali, vou. Eu acho que o tédio pode estar em qualquer lugar, mas eu acho que aqui, pô, especialmente se você tá. E tem lugares que você tem muitos amigos, que você se encontra aqui onde a gente está, na Ilha dos Tatus, aqui em Maraú. Domingo a gente fez um churrasco com gente muito querida, foi legal pra caramba, sabe? Amanhã a gente vai encontrar outros amigos. Então, isso aí, também é de você fazer as suas atividades, né? Da onde você vai parar. Por exemplo, algumas marinas ou lugares que mora um monte de gente a bordo, cara, se você fazer amizade e tal, você não vai ter tédio. Não vai. A galera é muito legal. Vamos ler mais aqui. Vamos começar o primeiro super em uma transmissão ao vivo. Eu não sei o que é isso aqui que eu tô mandando. Estou fabricando artesanalmente o meu veleiro por sua causa. Que legal, TP. Pô, valeu, cara. O DM, notebook a bordo. Será que aguenta? O DM perguntou. Dependendo da marca, aguenta muito, cara. Tinha um MacBook Air M1 que funcionou 4 anos e pouco, super bem aqui, só que ele parou de funcionar porque eu derramei óleo de gergelim no teclado, e aí o teclado parou de funcionar.
óbvio, né, aquilo mas aí não tem nada a ver com a vida a bordo, né, se você fizesse em casa, certamente vai dar problema também. Aí eu abri e imaginei que tivesse alguma corrosãozinha, tal. Cara, nada, zero corrosão, super legal, super tranquilo. Então pelo menos, assim, os notebooks da Apple, de outra eu não só da Apple, né, outras marcas bacanas, assim, eh, aguentam bem, cara, né. Mas eu acho que, pô, se for uma marca mais barata, que usa uns componentes, assim, umas portas USB mais, pode ser que eu tenha mais problema. Acho que parecido com alguém que mora na beira da praia, né. Hum. Raul Gamer. Abraço, Adriano. Erivelto de Caraguatatuba. Sou apoiador pelo Apoia-se. Muito, muito obrigado, cara, muito obrigado. Pô, valeu. É, o Apoia-se é o que mantém o canal, né, sem vocês, cara, não teria Hashtag Sal, né, ou seria muito, muito, muito diferente. Acompanhamos o Hashtag Sal de Luperon, República Dominicana, não sei se eu pronunciei certo. Pô, demais ver gente de fora. E uma coisa que vai acontecer daqui a pouco, ó, não sei quando, não sei se a qualidade vai ser boa, a gente vai tentar, mas o Hashtag Sal entrou no programa do YouTube de que a inteligência artificial vai dublar em outras línguas. Então, não sei se vai ser bom, se não vai ser, vamos ver quando vai acontecer, quais vídeos, né. Mas se isso acontecer, pô, talvez gente de fora vá assistir também, né. Não sei como é que a minha voz vai ser dublada em inglês. Vamos ver como é que vai ser. Eh, vou ler mais algumas que cara, o Albert Melo mandou 5 euros. Abraço das Ilhas Canárias. Pô, esse é um lugar que eu quero conhecer. Um dia encontrarei vocês no mar ou na terra. Vai ser um prazer, cara. E falando um pouco mais das pessoas que escolhem esse estilo de vida, né, tipo, dito aquilo lá que eu falei, eu acho que assim, ó, pô, é todo tipo de gente que vem morar, cara. Tem gente que é mais aventureiro, tem alguns jovens, não é a maioria. A maioria acho que também não é de aposentados, é gente que trabalha, é gente que vive de um trabalho online, de charter. Algumas pessoas têm alguma renda de aluguel, também não é a maioria. A última pesquisa que a gente fez, a maioria tinha algum trabalho, né, nomes de jantar, nômades digitais, ambientalistas, já vi, né, tem muita gente diversa, assim, de vários tipos de vida, vários, walks of life, assim, né. E e no canal você tem essa pesquisa, né, assim, se você dá uma olhada nas pessoas que eu entrevistei, você vai ver que tem de tudo, tem de todos os tipos que você possa imaginar, né. E aí eu hã, quem mais aqui? Vamos ver. O Ian Magalhães: "Adriano, você planeja fazer alguma travessia oceânica com balanço?" Planejo, é pra fazer depois do Caribe, né. Bom, até Noronha já foi uma, não foi com balanço. E a ideia é para o Caribe ali, tipo, já é um pouco uma travessia oceânica, apesar de não é atravessar o oceano, mas inteiro, nesse sentido não, nem Noronha. Mas depois sim, depois do Caribe eu acredito que vá fazer sim. Cara, eu vou ficar muito tempo no Brasil ainda, então muita coisa vai acontecer, não sei como é que eu vou estar, não sei como é que o balanço vai estar, mas esse é o plano. Casco de madeira dá muito mais manutenção que fibra? Eu diria que sim. Assim, se for madeira, madeira, eu diria que sim. Então é o que nunca tive um, mas todo mundo que fala, comigo sobre isso, fala que sim. Agora tem cascos, por exemplo, que tem madeira, tipo strip plank, é madeira com fibra de vidro na volta. Aí, não necessariamente, né. Ó, o Kiko Freitas assistindo diretamente de Sinop, Mato Grosso. Pô, tinha um baterista muito bom, um baterista fantástico, tocava jazz e tal, lá do Rio Grande do Sul, chamado Kiko Freitas, baita baterista. Desculpa, o último pedaço de panqueca, depois acabou. Eh, um abraço de Toronto, tiramos do barco d'água semana passada, o Catalina 30. Pô, esses Catalinas tem muito nos Estados Unidos, pelo jeito no Canadá também. Nos encontramos no Caribe em 2026, abraço, Paul e Rosana. Cara, 2026 não, mas
acho que não, mas 27, 28, não sei. Sim, Vivi e Sandro vão morar a bordo. Nossa, bem-vindos! Vai ser um prazer ter vocês de vizinhos, e mesmo que estejam às vezes meio distantes, mas que notícia legal, fiquei muito feliz mesmo. Adriana querida, aqui o Chicó, aqui de Tamandaré, Pernambuco. Você terá todo o suporte se ancorar por aqui. Pô, que legal, cara. Tamandaré, eu não conheço a ancoragem, mas se der para entrar, se for seguro, eu provavelmente vou. O Marcos Fulger. Fujam desse canal, cilada. Assisti o primeiro vídeo de 2019 e nunca tinha pisado no veleiro. Já estou no meu segundo veleiro, viajei umas 10 mil milhas náuticas. Obrigado pela inspiração. Pô, valeu, Marcos. É perigoso, cara. Eu falei no último episódio, eu sou um agente infiltrado. Eu tô aqui pra botar minhoca na cabeça de todo mundo. O áudio tá bom agora? Acho que eu veria assim, ficou melhor, né? Porque parece que esse logo aqui eu ficava. Mas é melhor o áudio mesmo. É... Você viu que Salvador quer fazer uma marina pública? O que você acha que essa ação do poder público, no caso a prefeitura, poderia fazer para fomentar a náutica no Brasil? Pô, eu não sei, eu já vi vários modelos diferentes de marina pública. É, Não quero aqui. Acho que pode ser muito legal, pode não, depende. Ter mais marinas é legal sempre, mas eu acho, a não ser quando, sei lá, você destruir o mangue para fazer uma marina, não, né? Mas assim, né? Mas sendo tecnicamente viável e legal e bacana, legalizado e tal, assim, eu acho sempre muito legal. E eu vejo que no Uruguai foi o país que eu visitei com balanço e vi marinas públicas muito legais, muito bem estruturadas, com preço muito razoável. E uma coisa que no Brasil eu acho que é um problema das marinas, uma crítica que eu faria para as marinas é que assim, não nem tô falando da mensalidade para deixar o barco lá, mas quando você quer, às vezes, tá de passagem, cara, e você quer assim ficar poucos dias, botar água, às vezes é muito caro esses poucos dias, sabe? Às vezes tem lugares que não, mas tem lugares que cobra muito desproporcional, assim, e não é uma coisa de alguém que mora ali, que ou se for também, né? Mas assim, é alguém que tá passando e precisa de um. Poxa, às vezes uma poita, um dia algumas centenas de reais, assim, sabe? E não é o mesmo valor, para você deixar um mês e tal, mas eu acho que devia ter um número de vagas limitadas. Eu entendo que a Marina também quer deixar, mais lucrativo para ela os contratos longos e tal, né, mas talvez se tivesse um número limitado de vagas para quem está se deslocando, seria uma coisa muito gentil, muito bacana. Não sei se vale a pena ou não para eles, eu não sei dizer, mas eu acho que seria muito bacana. Ana. A gente acho que, assim, na Bahia tem marina pública, eu não fui lá, eu não posso falar muito que não fui lá ainda, mas eu acho fantástico que o governo tenha feito. Tem a Marina da Glória, que ela é pública, mas tem uma licitação para a empresa, e não é assim, pô, é pública, mas não tem uma diferença muito grande de uma marina privada, não sei. O pessoal que usa a Marina da Glória, que diz? Sim, no Uruguai todas cobram. Mas era um preço bem razoável, era um preço, não era muito luxuosa, mas a estrutura era muito boa. É, eu acho que a diferença de uma marina pública ou privada, na verdade, se o Estado é dono ou se tem um particular, né. Mas, assim, não é sinônimo de marina gratuita, né. Talvez muitos piers públicos é comum ser de graça para você parar algum pouco, mas não é para guardar o barco lá, é só para embarque e desembarque. Aliás, eu acho que assim, ó, assim como o governo é responsável pela infraestrutura básica, por exemplo, estrada, né, aeroportos, eh, porto, né, e não necessariamente isso é gratuito, né, e aí inclusive pode ser terceirizado como as estradas. Pô, ter uma marina para pequenas embarcações encostarem, né, de passageiros, particulares, de pescadores, é estrutura básica, deveria ser, sabe, estrutura básica da cidade, e não é caro de fazer, sabe. Às vezes é uma ponte flutuante ali, sabe. Isso aí toda a cidade deveria ser responsável por fazer isso, mesmo que terceirizasse, sabe. Eu acho que é como ter uma estrada de entrada na cidade, tem que ter.
sabe. Eh, então, assim, Marina Pública eu acho que é uma coisa muito legal, nos moldes do Uruguai eu achei fantástico, achei muito bom. E lá, por exemplo, pra claro, o território lá é diferente, né, eles tiveram que abrir alguns os pontos onde não tinha área protegida, e aí eles fizeram em Ponta del Este, por exemplo, são 5 piers grandes de concreto, muito legais, e tal, e aí a atividade privada rola ali dentro, entende? É tipo um porto para pequenas embarcações e, por exemplo, o clube tem um dos piers é do clube de Ponta del Este, clube gigante, historicamente grande também, com barco em regatas à volta ao mundo, né, e, e funciona dentro da marina pública, né? Aulas de vela, sei lá, aluguel de barco, tudo isso pode rolar dentro de uma marina. E aí, quando tem, por exemplo, uma licença para dragar, deve ser muito mais fácil, porque é uma só para todo mundo, né? Para todo mundo que usa naquela cidade ali. É... que mais aqui? Peraí que eu me perdi aqui, só para ver onde é que eu tava. Vamos lá. Abraço da Califórnia, Paulo Tenero. O Glaucio Machado, obrigado pelos seus vídeos, também me inspiram a sair do monóxido de carbono. Mas tem que se preparar bem, pois sei que mesmo a bordo existe uma máquina que exige dinheiro mesmo que menos em terra. Claro, tudo exige um pouco de dinheiro, né, assim, é óbvio que e e o barco pode, dependendo do jeito que você viver, pode exigir muito dinheiro também, ou pode exigir bem pouco. Mas depende do jeito de viver, depende das escolhas que você faz. Agora, se você falar assim: "Não, eu quero um barco que gigante do tamanho de uma casa e que ele vai ter ar-condicionado, e ele vai ter não sei o que lá, e eu quero botãozinho para ligar esse, botãozinho para aquilo", vai ser cada vez mais caro. E aí se vale a pena ou não, é você que vai dizer, né, assim. Mas se você pensar mais no custo e fazer umas escolhas que às vezes, são diferentes da de terra, pode ser que tenha algum ponto que tenha menos conforto que outro. Ar-condicionado, por exemplo, é uma coisa que muita gente que quando mora, assim, fora da marina, quase ninguém que eu conheço que mora fora da marina usa ar-condicionado, alguns sim, mas muito pouco. Dá pra escolher, mas e outra coisa é preparo, né, cara, assim, tem muita gente que acha que pode pegar o barco e já sair, assim, eh cara, fazendo uma aula de vela, ou, né, uma aula, digo, não necessariamente um dia, mas fazendo uma aula de velas, tendo a habilitação necessária, você pode sair logo em seguida, mas perto, né, assim, num lugar tranquilo. E aí, aos poucos, ampliando seu horizonte, mas você não precisa, sei lá, no primeiro mês você vai curtir, se você se dedicar e tal, né. Mas para fazer uma viagem mais longa e tal, aos poucos, tem que ter hora de voo, tem que aprendizar, mas também não é nenhum absurdo, cara. Vamos lá. Ó, o pessoal o Carlo Fioravanti, de Cape Coral, Flórida. Acompanhamos seu trabalho aqui e os gringos aqui na Marina virou rotina de seguir. Ah, é, cara, com a galera de fora aí. Que legal. Ah, principais mensagens. Era melhor botar chat ao vivo, né? Ah, tá pulando algumas. Tipo, chat ao vivo. Pode ser que eu me perca aqui de alguma. Ah, então algumas passaram aqui, né, cara? Não sei se vai ficar. Se eu vou conseguir acompanhar também. Vou procurar onde é que eu tava aqui. Vamos lá. Rodrigo Matos, Adriano, ainda não estou no meu barco, porém a vontade e a necessidade de estar no mar estão fortíssimos. Mas tem um detalhe: esposa enjoa só de pensar em barco. Alguma dica para esses casos? Pô, cara, que situação, não sei. Mas Ah, eu posso dizer assim, acho que tem que fazer um charter num lugar muito calmo, tipo Paraty, e falar sobre isso. Por exemplo, vai para a Ilha da Cutia, pô, não balança nada, é muito difícil de enjoar. E checar, né, como é que a partir daí rola. Agora, o jeito errado eu posso dizer como é que é. Por exemplo, alguém que me perguntou há um tempo atrás: "Pô, eu quero apresentar a vela para minha mulher, eu queria ver onde é que tem uma travessia do Rio de Janeiro até o Salvador". Cara, você não vai fazer isso, apresentar
para uma pessoa a vela de cara botando para sair mar aberto, dias no mar, não faça isso, sabe. Vá primeiro num lugar mais tranquilinho, sabe. Eu fiz isso, o que aconteceu? Aconteceu que eu casei com uma pessoa maravilhosa, deu tudo certo, mas não é o que eu fale o que eu faço, não não faça o que eu digo. Não, como é que é? Faça o que eu falo, não faça o que eu fiz. Não é essa. Diga, não faço o que eu digo, não faço o que eu falo. É, que horror, né. Eh, o jornalista na Kombi: "Foi massa te conhecer em Salvador, espero que tenha guardado o adesivo que te dei. Nossa entrevista vai rolar?" "Pô, vou sim, cara, quando chegar em Salvador, vamos fazer sim." O Glaucio Machado: "Você faz charter no balanço?" Pô, não faço, cara, porque tem atrapalha muito o canal, sabe, pra gravar, pra editar. Não não vai, cara. Eh, infelizmente, porque eu conheci pessoas muito legais. E o Mário Costa, que você conhece o navegador gaúcho Geraldo Tollens Link? Conheço pra caramba, assim, quer dizer, não pessoalmente, né, óbvio, mas, pô, tem livros incríveis, aventuras, né, tipo, é um ícone da vela brasileira. Eh Pô, boa no o Gerson Silva: "Boa noite, sou de Sapiranga, Rio Grande do Sul, sou voador de asa delta e tenho vontade de ser velejador." Pô, que massa, cara, eu acho que você vai curtir, né, vamos ver como é que você vai se adaptar com o mar, mas pô, o asa delta eu adoraria. Tenho um pouco de medo de asa delta, eu acho que eu pularia de paraquedas antes de voar de asa delta, mas por ignorância. Mas deve ser lindo, cara, voar deve ser igual velejar, porque, assim, você anda, se desloca sem motor, né. Isso deve ser bastante planador, deve ser muito legal também, né. O Victor Tchonco Neto falou que aqui na Flórida tem bastante marinas públicas e rampas públicas, é muito legal, o valor é acessível e democrático. Isso aí, cara, a democratização da náutica, sabe. Nos Estados Unidos, tenho a impressão, não fui lá, né, mas o relato que eu tenho é que é mais próximo, sabe, é mais democrático nesse sentido. Vamos lá, o que mais temos aqui? O Ricardo Eleutério fazendo propaganda do charter dele aqui. É um charter muito legal, cara, o pessoal muito querido do Veleira Loteria. Rodrigo Matos: "Ver seus vídeos envolto a tanto concreto, fumaça e poluição sonora é algo reconfortante e torturante. Ver seus vídeos só tem confirmado que a maior riqueza que podemos ter são histórias e descobertas." Pô, eu sei que você sente, no final da minha vida, assim, na cidade, eu estava num momento muito estressado e, pô, não aguentava mais, eu precisava sair, né. E, pô, mas durante muitos anos da minha vida foi muito legal também morar em São Paulo, eu também não vou cuspir no prato que eu comi, né, e foram épocas da vida diferentes, coisas diferentes, né, mas para algumas pessoas dá um estalo em algum momento que não faz mais sentido viver, né, e depois que você descobre, então tudo é comparação na vida, né, então depois que você descobre, essa vida aqui e gosta, porque muita gente pode também não gostar, né, mas depois que gosta, é difícil voltar, cara, sabe, realmente muito bacana acordar num veleiro e estar perto dali de uma praia incrível, ou sem praia nenhuma, mas numa beira do mar, só de ver, mas às vezes tomar um banho de mar, poder estar cada vez num lugar, conhecer lugares diferentes, é muito legal. Eu realmente entendo, mas eu faço os vídeos justamente também pensando nisso, assim, nas pessoas que estão precisando se inspirar para fazer outras coisas, ou pelo menos recarregar as baterias um pouquinho, se não podem estar fazendo isso nesse momento, dar uma olhada, assim, sentir, né, como quem lê um livro sobre o assunto e eu acho que, sei lá, é como eu penso, né, fazendo os vídeos. Aqui tem lá o Yoshi Yokoyama. Muito obrigado, cara, deixou R$ 30 aqui. E, ó, eu passo aqui para agradecer de coração a a compartilha da vida em veleiro e também a essência do canal Hashtag que são as reflexões sobre a vida. Se puder me indicar alguém que realize charter em Floripa, agradeço. Pô, coloquem aí vocês, que quer que faça charter em Floripa, eu sei que tem.
mas quem puder, coloque aqui, eu leio aqui. E é um lugar que é muito legal de velejar também, cara. Deixa eu voltar aqui. Eh, quem tá falando aqui é a Fernanda, no lugar do Ricardo lá. Abração, Fernanda. Ah, em Salvador, tem lugar que você pode ficar 4 dias. Nas Marinas? Pô, legal, cara. Isso aí tudo bem que não seja de graça, eu compreendo totalmente, assim, né? Mas não ser um preço que afaste, né? E tem muitos lugares, muitos clubes, geralmente era tradição e muitos ainda seguem isso, dá um tempo para a pessoa se organizar quando vem numa viagem e pô, água, sabe? Dar uma organizada no barco, né? Às vezes tem uma questão de segurança. Dentro de dezenas de entrevistas, fora que a melhor entrevista foi do Amir, qual entrevista que você considera muito enriquecedora? Cara, não sei dizer, porque é que nem perguntar qual filho é mais legal, não sei. Tem muitas que marcaram, né? E eu sinto assim, ó, que cada uma foi boa para um momento específico, foi necessária para um momento da minha vida, porque eu também, vendo as entrevistas das pessoas, também afeta a mim, né? Também, assim, são legais. E eu acho que também cada entrevista bate diferente tipo de pessoa, num tipo de história de vida, né? Você se identifica com alguém, por exemplo, que era do mercado corporativo e foi morar a bordo, tipo o Renato Iacassi, sei lá, se era publicitário e talvez se identifique comigo, assim, que não era bem publicitário, mas diretor de filmes, assim, né? Então, pô, cada um parte de um jeito, sabe? Eu acho que não consigo te dizer qual que eu considero muito enriquecedora, assim, em especial, né? O Alexandre Assunção. Adriano, sou de Serra, Serra Grande, ao lado de Itacaré, vizinho seu há pouco tempo atrás. Quero muito morar no veleiro um dia, desculpa a ignorância. Como é feito o descarte e o tratamento de esgoto? É, tem vários veleiros, né? Uma boa, tipo, as águas negras, né? Que, por exemplo, que sai do vaso e tal. Aqui no Balanço a gente tem um tanque de águas negras, e aí você pode escolher onde você vai descartar e tal. E tem bactérias que você pode contratar e tal. Muitos veleiros são descarte direto, né? E o que às vezes exige cuidado da onde que é o lugar, se tem gente na volta, coisa assim, né? Mas tem algumas estratégias diferentes e tem algumas regras em alguns países, né? Nos Estados Unidos eu sei que tem o grade 1, me corrijam quem é da Flórida aí, e acho que é pro estado também, mas tem tipo, tem um nível lá que é, por exemplo, assim, que tem uma caixa coletora e que você pode, que tem algum tipo de cloro que você coloca e tal, né? Tipo, mais ou menos o que eu tenho aqui. E acho que é o grade 3, não sei. Cara, muito obrigado pelo canal. Acompanhei desde a Nova Zelândia e esperando ansiosamente pelo dia que vou finalmente sair velejando pelo mundo. Já comecei o curso inicial. Demais, cara. Começar fazendo aula de vela é o esquema. Eu acho que, porque assim, ó, também você pode fazer charter, né? E o charter é legal, começar pro charter é muito legal. Agora, a aula de vela também é legal, porque depois você pode fazer charter ou coisa assim, e você entende mais. Quem faz charter também dá alguma noção de vela e também é bacana, né? É, E aqui o Cláudio. Boa noite, Adriano. Vem conhecer o litoral maranhense. Acho que tu vai gostar. Aproveita para conhecer São Luís e os Lençóis Maranhenses. É claro que eu vou, cara. Claro que eu vou conhecer. Pô, eu já tive no Maranhão a trabalho em São Luís, gravando a Festa do Boi. Tava fazendo um programa que eu fazia para Sky na época e foi muito legal conhecer e é interessante, né? É uma capital que é Nordeste, né, politicamente na organização, mas também tinha algo de Norte ali, né? Acho que quem é do Maranhão vai concordar comigo. Assim, tem bastante também do Nordeste e do Norte também. Eu senti isso, né? O Eduardo Stefano falou que o planador é conhecido como voa-vela. O Eduardo
Shiokawa. Boa noite, era do thrash metal. Cara, o mais pesado que eu já escutei, eu era bem roqueiro na adolescência, tinha banda e tal, tocava outras coisas, toquei em banda de baile, toquei até em banda de pagode, que eu era baixista profissional, assim, né? Toquei pop, toquei de tudo. Mas eu gostava muito de heavy metal, gostava muito de rock progressivo e thrash, assim, o mais pesado que eu escutei foi Megadeth, sabe? Assim, eu escutava, gostava e tal. Mas escutava muitas outras coisas, escutava Led Zeppelin, Black Sabbath, escutei muito rock dos anos 70, assim, 80 e tal. Iron Maiden, quando era mais adolescente, mais novo, assim, escutava bastante. E depois, quando eu comecei a tocar mesmo, assim, comecei a escutar muito Chick Corea, Electric Band, a Steve Vai, Stuart Hamm, uma galera que tocava bem, assim, os instrumentistas muito legais. Isso aí eu escutei muito, muito, muito. É, Run Bale, Pat Metheny, muitos de vocês devem conhecer esses sons aí. Mas hoje eu escuto mais pop, rock, assim, muita música dos anos 70, né, de blues também. É o que eu tenho mais escutado. Alguma coisa nova também. Adriana, conta pra gente uns 3 níveis de barco dos sonhos aí, de algum sonho próximo até a Mega Sena acumulada. Cara, você acredita que eu não tenho muito, assim, esse sonho de um barco muito grande, de verdade, assim. Claro que eu olho alguns barcos e, pô, se fosse muito tranquilo para mim ter um barco maior, eu teria um 40 pés, 45, não sei. Mas eu, tipo esse da 450. Pô, claro que tem um público que gosta, tem que ter uma galeria. Tudo bem, se ganhasse na Mega Sena teria. Mas é um barco pra cuidar e, assim, é mais difícil de cuidar sozinho. E aí, tipo, pra viajar, cara, tem gente acompanhando. Num cada lugar que você eu gosto de resolver as minhas próprias coisas. Assim, e aí, tipo, não sei, eu nunca fui rico desse jeito para saber como eu seria sendo rico desse jeito, sabe, assim? Talvez mudasse tudo, mas hoje eu não penso muito, assim, eu gostaria, por exemplo, de trocar o meu no futuro, talvez por um Delta 36, um Thor 4.2, já é aquele outro lá que eu nunca vi. Aí a Ana falando, qual é que é o outro? Pô, esse barco menor que o meu, um cumprimento, mas Hans Christian 33. Que barco! É bem diferente, assim, mais cruzeirão. Adoro esse barco, lá de fora. Muito bacana. Deixa eu ver o que mais. Me perdi aqui, tá? O José Eustáquio. Que canal de YouTube tem assistido hoje em dia? Lembro que já deu dica de podcast. Cara, tem escutado o Professor Rock, um canal brasileiro que fala muito de geopolítica. Gosto pra caramba. É, eu gosto muito de coisa de física, cara. Nada a ver, né? Mas assim, a Sabina Hofstadter, uma coisa assim, uma alemã, que tem um canal sobre física, eu gosto bastante. Pô, esses dias estava vendo como é que é? Paper Skies, que é um cara que o pai dele era piloto de caça na União Soviética, aí ele conta várias coisas como é que era, e vários podres e coisas legais também que aconteciam na Força Aérea lá da União Soviética. É uma coisa bem interessante, um assunto diferente. O que mais eu vejo de canais no YouTube? Muita coisa de história, eu gosto também. Voices of the Past. Voices of the Past. É um canal que os caras leem, um cara, né, um locutor, uma pessoa, lê cartas que pessoas escreveram há muitos anos, tipo, carta de um soldado romano para a família, carta do ou o primeiro japonês que foi visitar os Estados Unidos, sabe, as impressões deles, assim, maravilhoso. Esse Voices of the Past eu acho uma ideia. Pô, ficou horas vendo isso. Gosto muito. É...
Aqui, ó, boa noite, moro em Nebraska 18 anos e 3 semanas e atrás e fui de férias pro Brasil que não fazia 18 anos. Cara, eu fiquei impressionado quando fui em 2 praias. Ah, cortou, depois ele acho que vai falar. Cara, mas vou aproveitar para falar assim, eu acho que demorou ter um canal em inglês feito por um brasileiro mostrando as praias, assim, o que é ter um barco aqui. Que a galera de fora não tem ideia de como é legal e tem umas ideias muito distorcidas, assim, né. Ó, que legal, Silvio Aparecido, sou de Santo André, na Bahia, entreguei muitas encomendas para você, era entregador no Mercado Livre, sou fã há anos. Cara, você salvou a nossa vida, porque a gente pede muita coisa no Mercado Livre, por exemplo, aqui, tem coisas legais, mercadinho, mercado até na Barra Grande, né, só que tem coisas que não tem aqui, né, cara, assim, peças e tal, e a gente precisa muito. Esses dias uma peça de carburador do barco, ou não sei, tipo azeite, vale a pena comprar. Eu já descobri assim, você comprar vários, né? Se comprar um, o frete sai caro, mas se comprar vários, pô, dilui o preço, é mais barato que no mercado, geralmente, dependendo do mercado, óbvio, né? Então, que legal. Eu sempre fico imaginando, será que algum dia o cara que assiste o canal vai lá olhar Adriano Plotsky comendo, pô, o cara do hashtag sal, será que rola isso, né? Ah, que bacana, cara. Olha aqui, pô, o, o Marcos Pfluger, R$ 109, cara, muito, muito, muito obrigado, cara, muito obrigado. Pô, bora fazer vaquinha pro Adriano comprar o Delta 36. Pô, cara, obrigado, tomara que essa moda pegue. Não, valeu, cara, valeu. Era uma coisa que seria muito legal, mas eu não sei, já fiquei um pouco cabulado. Aí, ai, cadê onde é que eu estava aqui? Até perdi o rumo. Cadê o aqui do Mercado Livre. Ó, o Veleiro Tua Toa em Floripa é top. Pô, o Veleiro Tua Toa é um cara, o cara é muito legal, cara, gente boa, sempre ajuda todo mundo que tá lá, baita companhia, é um charter legal, meu. Meu pai é velejador em Paraty há anos. Ele tem seus 70 anos. Hare Krishna, o nome dele é Arshna. Conhece ele? Conheço, cara. Sou fã. Abraço pra vocês. Vida longa no canal. Sim, cara, eu tenho quase certeza que a gente tá falando da mesma pessoa. Ele me apresentou um catamarã que ele tava para vender. Eu fui lá, almocei com ele. Ele fez uma comida vegetariana lá, muito boa. Sim, cara, conheci sim. Que legal. Bom falar com você lembrar daí dessa história. Foi um dia muito gostoso. O Yuri Veiga Prático, eu gostaria de conhecer mais o mundo da vela. Segue assistindo aí os episódios, cara, do meu canal. Tem outros canais muito legais de vela brasileiros também. E vai velejar, cara. Faz um curso. Tem curso aí num ding, num barco menor, que não é caro e é legal pra caramba, cara. Legal pra caramba, né? A Sebastiana Regina Miranda Fraga. Adriano, qual é o cheiro de Fernando de Noronha? Regina Vitória do Espírito Santo. Lembra? Tiramos fotos no clube. Pô, assim, lembro. Cara, é, depende de que parte, assim, cheiro de mar, muito gostoso, limpinho, a melhor água mais incrível que eu já vi. É, é um lugar que é mais seco, na verdade, tem pouco mato, assim, tem muita cheiro, o cheiro do mar tá por ali, né? Porque vocês nunca tá a mais de 1 quilômetro do mar, né? Não sei. Sempre pertinho, né? Alguém querendo ir, quer fazer um charter no Rio de Janeiro, no Cabo Frio. Mandem vocês aí também dica de quem é que faz aí, eu leio aqui também. Sobre o perfil de quem mora a bordo, acredito que uma característica em comum, independente da idade, é ter espírito jovem. Eu acho também, cara. E querer aprender. Eu acho que isso é uma outra coisa muito importante, porque quando você vai morar a bordo, você tem que aprender muita coisa. Mas tem muita gente que enxerga isso como uma barreira. Eu acho isso uma coisa prazerosa pra caramba, especialmente porque você não precisa aprender tudo de uma vez só, né? Você tem que aprender a navegar, você tem que aprender que navegar não é tocar o barco, navegar é saber onde você está e para onde você vai ir, qual é o rumo, tal, né? A manutenção do veleiro, ter autorresiliência, né? Por exemplo, quando a gente mora na cidade, a gente mora, ai meu Deus, eu vou pegar uma chuva, ai, o que será de mim, sabe assim? E tipo,
cara, você vai pegar uma chuva só, às vezes tá quente também, sabe. Ou bota uma roupa que te protege da chuva, né. Então, ter esse tipo de resiliência, assim, de ser menos frágil, sabe. Sem querer se machucar, sem querer fazer loucura, né. Que loucura é pegar uma chuva, sabe assim. Tipo, esse tipo de coisa é muito legal de aprender também e notar que você tá melhor nisso, assim. E aprender um pouco de mecânica, de concertos básicos, assim, né. Tudo é uma coisa que aos poucos você vai aprendendo, né. E isso é ser jovem pra mim, eu acho, sabe. Não tem nada mais velho do que achar que sabe tudo, sabe, achar que não precisa saber mais nada. Eu acho que ser jovem é não ter certeza do que vai acontecer também, no sentido bom, no sentido de que coisas boas e diferentes podem acontecer a qualquer momento, querer aprender, estar aberto para o mundo, né, ter essa plasticidade no cérebro, na vida, né. Eh, Vamos lá, a Ana agradecendo pelas entregas, eu também agradeço, cara, também agradeço. A melhor entrevista que você fez pra mim foi o que sobra de uma viagem do Eric. Pô, cara. Terminei com um gigantesco nó na garganta. Sem dúvida, esse marcou o momento do Hashtag Sal, foi lá no início, né, e tocou um monte de gente. O Hélio, pô, tem uma história maravilhosa, o cara é muito querido, sabe falar bem, faz coisas legais, né. Então, uma hora tinha que trazer ele de volta aqui, talvez no ao vivo desses, assim, ia ser muito legal, eu gosto muito dele. E foi muito importante para o canal, cara. Eh, Quando eu trabalhei em 2012 na M-Tour, a Multishow tentou um lobby grande para as marinas do Brasil. Lembro que o problema era que fazer marinas e piers comerciais, muitos órgãos ambientais pediam EIA, RIMA, muita burocracia. Não sei, cara, não, assim, eu sei que sim, há burocracias para conseguir, né, mas eu não conheço os detalhes aí. Que mais? Uma das melhores foi o 131. 131, deixa eu ver qual é que era. Pô, eu às vezes não sei, cara, que episódio é que número, você acredita? Fogo, né, porque são mais de 300, lembrar de tudo, cara, é complicado. Deixa eu ver aqui, vou pesquisar entre os vídeos aqui, 131. Pode ser diferente. Ah, esse episódio é legal, cara, com o Tassinari. O Tassinari é um velejador muito legal, mora muitos anos a bordo, e inclusive agora há pouco teve um probleminha de saúde, passou por uma cirurgia, espero que esteja tudo bem. Tem uma vaquinha para ajudar ele também, pô, que quem puder, tiver o link, coloca aí, é um cara muito querido, merece a nossa ajuda. Eh, pô, eu liguei para ele, tá na hora de ligar de novo. Boa noite, Adriano. Acabei de comprar um veleiro de 50 pés, Lúcio Dias. Mas não quero morar em Marina, e sim uma poita no Saco da Ribeira ou qualquer uma outra. Eu, cara, são fases diferentes, coisas diferentes, né? Mas eu gosto muito de poita ou de ancorado mesmo. Eu gosto muito. Pode ser muito legal morar numa marina também. Às vezes tem gente que curte bastante. Pô, no Bracuí era muito comum, agora acho que tá mais caro um pouco. Não sei se tem muita gente morando lá. Eh, mas, não sei, mais vizinho na volta e tal. Por outro lado, se tem mais gente morando a bordo ali, a vida social é mais legal. Ao mesmo tempo, se tem menos privacidade, mais barulho e tal, né. Mas eu acho que é demais, morar numa poita, eu gosto muito, cara. E Ubatuba é um dos lugares muito legais de morar também. O Sandré Vaz, sempre tive inclinação pelo mundo marinho, moro no interior e cada vez mais vem despertando o desejo em mim de conhecer o mundo de veleiro. Adoro seus vídeos sobre morar em barco. Muito obrigado, cara. E o Lúcio Dias ainda perguntou: tem muita gente morando em barco de 50 pés ou mais morando em poitas? São duas perguntas, né? Morando em barco de 50 pés, tá acima da média da galera que mora a bordo, geralmente. Tem pessoas que moram até em barcos maiores, né? Mas é um barcão grande, né? Legal. Dá mais trabalho e tal. Por outro lado, você tem um espaço incrível, né? Acho que pode ser muito bacana. Deixa eu ver o que mais temos aqui.
O Isades. Boa noite, Adriano. Sou velejadora de um super veleiro Ding. Que é massa pra caramba. Você vai se divertir pra caramba, aprender pra caramba. Sou super a favor. O Edson Bonassi, você trabalhou na editora Abril? Não, cara. Trabalhei em São Paulo, assim, fui baixista numa banda chamada Johnny Mufas no Play Center, meu primeiro trabalho. Aí dava aula de contrabaixo numa escola chamada London, que de uma galera muito legal, que até hoje são amigos lá na Galeria do Rock. Aí comecei a trabalhar no estúdio, cara, numa produtora, WN Produções, que eu fiz lá, trabalhava com áudio, editei vídeo, aí comecei a fazer música, jingle lá. Aí eu trabalhei no SBT, trabalhei na Record, trabalhei um tempo assim em TV. Aí montei minha própria produtora, fazia jingle, depois fazia vídeo e tal, e aí vim morar a bordo. Eu resumi uns 20 anos da minha vida aí, mas na editora Abril nunca trabalhei, não. Mas o pior é que. Ah, tá, não, eu pulei aqui. Boa parte. Deixa eu ver aqui. É, cadê mais? Ó, bom, amigos, mas estou com o veleiro no pô, desculpa, cara, Roberto, me perdi ali. Depois eu ver se eu consigo voltar. Ao vivo, opa, dei sorte. E nós também, Roberto Cardenhosa. Não sei se pronunciei certo. Ah, o Ayrton Luiz Biziguela. Adriano, por que o Ravi voltou de Noronha de avião? Porque ele tinha outro compromisso, cara, acho que fora do país, inclusive. E ele conseguiu até adiar um pouquinho, né? Ele ia voltar na quinta-feira, acho. Ele conseguiu passar por sábado e pôde curtir mais. E foi muito legal, cara. Pô, o Ravi Carneiro, muitos vocês conhecem, tem a Fluency Academy lá, que é de um curso de inglês, né, grande e tal. E ele comprou dele o barco que a gente foi para Noronha. Cara, muito gente boa, talentoso, inteligente. E foi muito bacana. É uma pena que ele não pôde voltar com a gente. Eu tenho certeza que ele gostaria, mas ele tinha um compromisso profissional. É, cadê? Perdi aqui o. Que mais aqui? Ó, o pessoal da Ligarte até já não. Já até não. Pela história anunciada pelo Jack, já até ofereceu a casa em Porto Alegre. A Ana ficou feliz por vocês, se vocês conseguissem, mas estava com um pouco de ciúme já. Ah, é. Não, mas não tem possibilidade disso acontecer. Então, fique. Não, pode ser de vocês. Ai, ai. O Edivaldo Graço, atrasado, mas cheguei. Apoiador do canal, muito obrigado, cara. Membro do canal aqui, né? E Viver de Java, também membro do canal. Adriano, boa noite. Acha que é possível morar em veleiro em part-time, sem que ele precise ficar numa marina quando não estiver a bordo? É possível, né? É... Em Ubatuba acontece bastante isso. A galera tem poitas e deixa o barco lá. Muita gente deixa com o marinheiro, que provavelmente é mais seguro. E também para cuidar, para arejar o barco, para não ficar mofado. Mas é possível também não. Só que eu não sei, tipo, ficar muito tempo o barco parado, fechado, sabe? Mas se você vai frequentemente, é possível sim. É possível sim. É, o Evaldo Graço falou que tá picotando o áudio. Você está ok o áudio? Tudo bem? Cara, dá uma olhada assim. Ah, tá. Tô um pouquinho atrasado aqui. Mas tem muita coisa boa. É, boa noite. Alguém sabe alguma coisa da notícia do Veleiro Belo? Pô, o Veleiro Belo do Júnior, né, que era de Itajaí, eu acho que eles venderam. Não sei se é esse mesmo. Não sei se tem alguma outra coisa que eu não tô sabendo. O Marcos, gosto muito do hashtag Sal número 13, desapego. Esse é um que muita gente gosta também. Existem vários vídeos emocionantes. Adriano, parabéns, mais sucesso na sua jornada. Brasília, Distrito Federal. Olha, cara. Quando vai para João Pessoa? O Roberto Cardenhosa perguntou. Pô, não sei, vai demorar um pouquinho, mas lá tem uma tia da Ana que tá em Jacumã. A Ana morou em Jacumã também, estudou lá na faculdade lá, e aí, tipo, vai ser muito legal quando a gente for. Vai ser demais. Mas vai demorar um pouquinho ainda. Ai, ai. Ó, o Johnny Martins Adriano tem o veleiro certinho para você. Ó.
Eu não sei se eu tenho dinheiro certinho para você. Ó, eu sou do Antonina, no litoral do Paraná, comprei o veleiro Rio 20 abandonado em Paranaguá. Pô, barquinho valente, cara. Valente. Saudações de Utena, LT. Utena, é isso. Um abraço para vocês aí. O plano do áudio. Ó, Adriano, aqui é o Eduardo, que mudou para Brasília e mudou em Brasília para Cunha, de Brasília para Cunha, para ficar mais perto do mar. Cunha ali perto de Paraty, muito legal aí. Conheci na garagem do Carlão em Paraty, assistindo teus vídeos, sempre torcendo para você. Ah, tá vendo esse barulho que entrou agora? O barulho que entrou agora é que o desalinizador tá desligando, a gente tava fazendo água. Deixa eu ver como tá a bateria até. Depois tem que ligar o gerador. Ó, Adriano ficou legal aquele Love Me Do com a gatinha, top, com a gaitinha. Me preocupei, já me preocupei. Tipo, pô, valeu, cara. Foi legal ali. Por fim, acompanhando mais na voz ali, né? Que agora eles fizeram o som mesmo. Boa noite. A ida para Noronha foi charter pago? Já fui 16 vezes no meu leilão, 11 na referência. Não, cara. O Jack conheceu o Ravi, aí eles combinaram de ir, né? Ele estava fazendo uma manutenção no barco, acho, não lembro se vendeu, alguma coisa assim. E aí a gente falou que tinha falado de ir junto, aí eles estavam precisando de um capitão, aí para ir lá, né, tem que águas abertas e tem que ter alguém habilitado de capitão. E aí eu acabei indo e tal, e foi isso, mas não foi charter pago, não. Nem paguei nem ganhei nada. Só grandes memórias e mais amizade, né, ainda assim. A história do jogo foi a melhor narrativa do YouTube. Cara, obrigado, cara, valeu mesmo. Ah, Ó, aqui, e Remar Malteso. Grande Adriano. Mas, bicho, velho, tá com pouca telha, hein? Pois é, cara, olha só. Ó, tá ficando meio careca aqui, cara, mas isso é tudo bem. Não dá pra ficar triste com isso aí. Tipo, como é que é? Envelhecer é uma merda, mas a alternativa é muito pior, então a gente vive bem com isso. Ó, ixi, peraí, cadê? Às vezes dá um pulo aqui, eu perco algumas mensagens, cara. Se voltar só um pouquinho. A Cláudia Lisenko Canola. Muito bom morar na Marina do Bracuí. Pô, a Marina do Bracuí é clássica, né? De gente morando a bordo agora. Eu não sei, mudou a administração lá, eu não sei como é que tá agora, mas é um lugar maravilhoso, condomínio muito bacana. Sempre foi um templo da vela aquilo lá. Foi vários encontros da BVC, né? A Regata do Bracuí. Muito legal. Abraço desde Zurique, o João Jesus Viveiros. Olha só que chique. Peraí, vamos lá, vamos lá. Ó, eu moro uma semana por mês no Bruma 19. Caraca, cara, que massa, cara. É um barquinho bem pequeno, mas é valente. Aqui, ó, Magalhães. Adriano, temos que trabalhar o app que eu te mandei no Instagram. Pode ajudar muito a comunidade. Depois eu vou dar uma olhadinha lá. Que uma pena que a Ana Lívia não foi lá na Refeno. É verdade. Eu também senti muita falta mesmo. Mas eu entendo e foi bom, ela se divertiu, foi bom. Foi interessante, acho, ela ficar sozinha no barco aqui, ver uma atividade com balanço, foi legal. Marcos Akaki, quando eu ficar viúvo, já avisei minha esposa que vou morar na velha. Pô, cara, não foi isso aí, não pode, hein? Tem data já para isso acontecer? Não... Adriano, você poderia falar um pouco de tempestade e raios na navegação? Pô, eu posso falar que já caiu um raio no meu barco. No 25 que eu tinha, fazem muitos anos, tipo 2015, por aí, talvez tenha sido. E ninguém se machucou, mas queimou tudo que era eletrônico, tal, né, com exceção do painel do motor e acho que a bomba de porão, tal. Não é legal. É meio raro. Tem aqui o pessoal da loteria que também já caiu, mas pode acontecer. Geralmente queima os eletrônicos, mas das pessoas que eu conhecia, não soube de nenhum problema assim de saúde, alguma coisa assim.
Então, é uma coisa que a gente tem que lidar, mas no sudeste tem mais, no nordeste tem bem menos raio, mas pode acontecer. Em casa também pode acontecer. Adriano, você sonha com veleiro de alumínio? Se sim, com algum modelo específico? Nenhum modelo específico. De nenhum barco, na real, assim. Mas eu acho muito legal, só que conheço pouco também, gostaria de saber. Conheço alguma coisa, né? Mas eu digo, velejei no Jubarte, gostei muito. A gente fez a regata de Aratuba-Maragogipe lá, gostei bastante. Um barco maior do que eu gostaria de ter, mas, mas foi bem bacana. Queria, não sei, cara, eu gosto de vários tipos de barco, muitos tipos de barcos diferentes. Depende a solução, assim, depende, né, cara, se um dia for trocar o negócio, como é que é, mas eu gosto de vários tipos. Adriano, sou fã do canal Rogério VS29. Queria saber se precisa ser capitão para fazer grandes travessias, volta ao mundo, etc. Precisa. Tem três habilitações no Brasil. A primeira, a RAIS, é para andar em baías, rios, lugares abrigados. Geralmente aqueles que não tem muita onda. É, falando bem grosseiramente, sim. Mas aí tem o mestre, que você pode fazer toda a costa brasileira, você não pode se afastar, não pode perder a terra de vista, né? Ou se afastar mais que 20 milhas, né? Então aí limita a volta ao mundo, né? Você pode ir, sei lá, até os Estados Unidos, digamos. Você pode ir para outros portos com a navegação costeira, mas não pode perder a terra de vista. É difícil ir para os Estados Unidos sem perder a terra de vista. Pode conseguir, pode ir costeando, indo pelo México e tal, né? Mas não conheço ninguém que tenha feito isso. Então, para isso, precisa fazer a prova de capitão, amador, né? Ou você tem uma habilitação internacional com barco bandeira estrangeira e tal, mas a priori precisa. Adriano, do que você já viveu a bordo? Acha que conseguiria viver só a bordo de um veleiro de 40 pés, fazendo travessias oceânicas, mas com alguém para ajudar nesses trechos, sendo que eu tenho 63? É claro que sim. Pô, barcaço, com 40 pés, maravilha. E uma travessia é legal sim alguém ajudar, né? Mas é, certeza. Cadê? Onde é que eu parei? De vez em quando eu dou uns pulos aqui, cara. Fala, Adriano. Cheguei atrasado que eu perdi. Pô, a gente tô falando aqui sobre várias. Eu tô lendo vários comentários, cara. Vai ser difícil fazer um resumo. Melhor você voltar depois. Ai, ai. Olá, o Pedro Santos. Boa noite, Adriano. Participei nesse final de semana da 35ª regata de 24 horas do Lago Paranoá, em Brasília. Saímos de 0 nós de vento para rajadas de 53 nós. Foi doideira em Brasília 23. Caramba, cara, 53 nós aí. Deve ter vindo um pirajá doido, assim, né? Deve ser legal o Lago Paranoá, cara. Deve estar. Eu sei que tem muito barco, bastante. Tô ligado que deve rolar altas regatas aí. Lembrança saudosa, dei muita risada com o episódio de Corrida de Bots. O melhor do Quesito Humor. É verdade, Cláudio Eiras. É verdade, cara. Como era legal aquela corrida de bots. Aí eu fiz uma, fez duas, foi bacana, né? A gente não transmitiu mais, mas teve outras que não foram transmitidas. É, bah, quem puder voltar, olha no canal, procura Corrida de Bots do Red Texal. Era muito legal, cara. Ah, aqui nos Estados Unidos, nós não precisamos de habilitação para navegar, Yamagurense. Qual a sua opinião? Deveria ser mais liberado? Eu não sei, tem toda uma questão legal também do sistema, né, de legal do país. Não sou a pessoa mais habilitada para falar nisso, mas e eu acho que assim, a Nova Zelândia também, que é common law, né, que é baseado em costumes, também tem essa, não precisa habilitação. E aí, que é um sistema legal, né, que eu sei que é diferente, às vezes você não tem uma listinha de coisas que você tem no barco. Eu falei com amigos neozelandeses, eles, perguntei o que é obrigatório ter no barco. Não tem nada que é obrigatório. Tá, você não tem que ter colete salva-vida e tal, né? Eles falaram, that's common sense, né? Tipo, senso comum tem que ter, né? E aí, por exemplo, se acontece lá algum problema com o barco, o juiz vai falar com alguém que é especialista, segundo eles, para ver se você foi precavido o suficiente, se você foi responsável o suficiente ou se foi irresponsável, baseado no que é prática normal, né? Aqui, como a gente tem direito romano,
eu acredito que seja mais tudo uma listinha de leis, assim, que te dão um guarda-chuva legal, né? Então, tem o lado bom e o lado ruim, né? Talvez se tá mais. E também não é nada 100% também, né? Tipo, que não, você pode ser responsável mesmo tendo todas as coisas, eu acredito eu, né? Mas na Alemanha, por exemplo, também tem habilitação. Acho que na França também, e na Inglaterra também. Não sei. Eu não conheço o suficiente como é que funciona nos outros lugares, né? Para habilitação de trânsito nos Estados Unidos precisa, né? É, não sei te dizer, cara, né? Eu posso dizer assim, que às vezes que eu tive que estudar para habilitação, desculpa, eu concordo que tem muitas que as informações você fica meio assim, por que que eu tô vendo isso aqui? Vou dar um exemplo, por exemplo, a Inmarsat, que é uma coisa que o navio usa, dificilmente o veleiro vai usar, embarcação de recreio e tal, meio antigo, conteúdo, no sentido, certo sentido e tal, né? Mas eu aprendi muito, cara. Amei a navegação astronômica, coisa que talvez eu não tivesse feito, sabe? E, e sei lá, eu acho interessante ter. Não sei se é da melhor forma, mas eu achava legal, porque também eu acho que é mais, mais parte prática. Os caras fazendo umas coisas que, pelo amor de Deus. Mas não sei se talvez nos Estados Unidos seja melhor, talvez sem mesmo sem ter habilitação. Desculpa não ter uma opinião muito forte sobre isso, mas eu gostaria de aprender mais sobre como é que funciona em outros países, né? Não só como é, mas se rola melhor ou se é bacana aqui, do jeito que é. Na Alemanha, a habilitação, inclusive, você tem que ter um logbook com horas de milhas navegadas, né? Adriano, você poderia me explicar melhor como funcionam carteiras de motorista d'água? Que eu preciso para navegar, arraiz, amador, mestre. Foi o que eu falei há pouco. Tem arraiz, que é águas abrigadas, mestre, que você pode fazer navegação costeira, olhando a costa, pode sair do Brasil sem problemas, não pode perder a costa de vista, ou sair de 20 milhas, e capitão, que você pode ir para qualquer lugar. É, Vou lá aqui. Alguém perguntou aqui, existe, aí pulou muito rápido. Existe para-raio para barcos? Eu estou procurando aqui, o Ramon Araújo. Existem sim, e geralmente o mastro né? E tem uma malha que liga até a quilha, para o raio sair. Existe uma ponta diferente, assim, que você coloca, uma empresa turca fazia, um negócio cheio de pontinhas, assim, que diz que dissipa os raios não caem no barco. Agora, se funciona ou não, eu não sei. Tem que curar, tipo, às vezes tem umas soluções assim que parecem muito legais, prometem um monte. Talvez funcione, não tô falando que não funciona. Mas tem um outro dispositivo, por exemplo, que é para afastar a baleia, que é um negocinho que você vai piscando e faz um ultrassom. Eu li um papel da Secretaria de Agricultura americana que fez testes e falou que não achou resultados conclusivos e que definitivamente para jubartes, que é o que mais tem aqui, né, humpback whale, né, e golfinhos, não funciona. Aí, por exemplo, alguém falou, eu usei e não bati em nenhuma baleia. Eu também não usei e não bati nenhuma baleia também, então isso não é um teste, né? Você teria que ter, pô, vários veleiros andando durante muito tempo, durante anos, um grupo com, outro grupo sem, para ver se realmente teve algum efeito, né? Não pode ser num caso você dizer que. Então, assim, essa do raio também é complicado. Você tem que ter uma população grande de bairro, de carro, de veleiros, né? Usando durante muito tempo para dizer que, realmente, esse grupo aqui que usou esse para-raio especial nunca teve um raio, ou teve X% menos de raios dos que não usaram, né? O Celso Santos, Adriano, adoro o mundo da vela, mas tenho fobia de água. O que fazer? Me ajuda. Pô, não sei. Terapia da exposição? Não sei. Tem que fazer. Poxa, é uma batalha que você vai ter que vencer, cara. Eu não sei qual é a melhor. Oi? Pequenos passos, eu também acho. Pequenos passos. Eu acho que é isso aí. Ó, olá, vamos ver o que mais, que mais. Fiquei sabendo que o Brian do Delos está fazendo o catamarã de alumínio, o Guilherme Braga. Muito obrigado por ser membro do canal. Sim, tá fazendo um catamarã gigante de alumínio, cara. Ó,
Boa noite, Adriano. Acompanho o canal há uns 5 anos, mais ou menos. Gosto muito. Aparecendo aqui só para desejar um bom final de semana. Quem fala é um pelotense que mora em Tubarão, Santa Catarina. 43 anos. Conheço já há muitos anos atrás, quando era criança, a gente passou o verão aí em Tubarão. Muito legal. Cadê? Boa noite. Uma dúvida que eu tenho, Rodrigo Inácio. Eu vejo algumas pessoas em veleiros e lanchas bebendo cerveja e afim. Não existe lei contra conduzir embarcações sob efeito de álcool? Sim, existe. Não pode conduzir embarcação, assim como carro, bebendo. Eu, cara, não saio com meu barco se tiver bebido. Também eu sou de carro também e eu acho importante isso aí, porque às vezes parece tudo fácil, tranquilo e muitas vezes né? Mas só que às vezes acontece alguma coisa do nada, cara, e você tem que estar bem, sabe, para decidir na hora e da melhor forma possível. Então, eu sei que é polêmico, eu acho que tem gente que eu vejo fazendo isso, mas eu sou contra. Que tem que ter um motorista rodada, ou então, sei lá, você vai sair no outro dia, você vai, né? Tipo, você está ali com o barco na ponte, você está ancorado, né? Assim, mas. É, tem, poxa, o Marcos Barbosa, tenho esclerose múltipla e quero realizar meu sonho de morar no veleiro. Tenho pouca força no lado esquerdo. Será que consigo adaptar um veleiro? Cara, eu acho que sim. É, tem histórias muito fascinantes, assim, né? Pô, tem. A gente tem um cara que é, pô, é, campeão mundial de vela depois de perder uma perna, né? A gente tem muitos exemplos importantes. Eu pedi de entrevistar alguém que passou por Florianópolis, que era um veterano de guerra, que eu sei que tinha, cara, um braço e não tinha as duas pernas. Alguma coisa assim, eu tinha metade de uma perna e tal, e velejava sozinho. Claro que é mais difícil, né? Assim, tem que vencer uma etapa que para quem, né, tá bem é mais fácil, né? Mas eu acho que dá para usar isso para ter garra e inteligência para adaptar isso, né? E conseguir, talvez numa travessia, pedir ajuda de alguém, né? Ou não, conforme. Mas eu acho que é muito difícil dizer, né? Eu não conheço tanto a condição e não sei que tipo de aventura você quer fazer, mas eu acho que vale a pena tentar, vale a pena tentar falar com gente que teve dificuldades semelhantes, né? É, eu acho que é possível. Talvez em alguns momentos, que nem eu falei, numa travessia importante, maior e tal, ter mais ajuda, mas é, sempre tem gente querendo velejar junto, né? E para ter com força para puxar algum cabo diferente, alguma coisa assim. Mas eu acho que vale a pena. O Roberto, acho que vale a pena tentar. Acho que é legal. Roberto Assad, você tem deixado um legado da vida de muita gente que tem o sonho de vir a bordo e conhecer o mundo. Você pensa em escrever um livro sobre? Sim, cara, eu quero muito. Já passou da hora. Quero escrever um livro. Comecei, mas também não tô. Eu preciso editar menos, sabe assim? Preciso editar menos e primeiro arrumar umas coisas no barco aqui que mais de pintura, de coisa assim, e depois tem que dedicar uns tempinhos, uns meses da minha vida para fazer isso. Hum, É complicado. Mas eu acho que, não sei, né, que colaboração eu ia fazer, se essa grande ou pequena, mas eu preciso para mim, preciso tirar isso de mim, né, preciso escrever, eu queria num formato diferente, né, do vídeo, acho que essa mensagem é parecida, mas, né, é diferente na literatura, né, assim, a escrita tem acho que consegue passar coisas que o vídeo não consegue passar e vice-versa. Pelo menos que fique legal. Ó, Sérgio Aveleda, cara, esse cara é muito gente boa, tá lá da Flipboat, né? Conheci ele. E grande abraço, cara, especialista em mobilidade urbana, muito legal conversar com ele, foi muito bacana. E um abraço desde Paraty, saudosa Paraty. Débora Lojor Ferreira, boa noite, Adriano, que bacana a live. Vou tentar fazer mais, prometo. É... Alguém falou que serve de consolo a Merklink também, inclusive falou que mal sabe nadar. Não sei o quanto é esse não sabe nadar dele, né?
se é verdade, eu não sei, mas se é exatamente assim, mas, pô, passou de 5 milhas, 10 milhas para fora da costa e, cara, nadar ajuda, mas não tanto assim, né. Nadar é bom, é importante na verdade. E aprender é fácil também, né, cara. Boa noite, Adriano, parabéns pelo canal. Como está sendo a conexão de internet nas travessias e custos? Tranquilo. Agora a Starlink mudou um pouco, até 12 milhas da costa não precisa pagar, e depois a gente usa o Mobile Priority, que paga R$ 5 por giga, que é um pouco mais caro, não, R$ 10 por giga, que é mais caro, mas mesmo assim é muito mais barato do que as outras alternativas, né, quando sai ao alcance celular. Então, tá tranquilo. O Fabiano jogando sinuca, faz tempo que não faz uma partidinha. Muito tempo que eu não jogo. Acho que a última vez que apareceu no canal jogando foi a última vez que eu joguei. É, é... Oi, Tineu, falando aqui, o Tarcísio tinha que fazer uma ponte. Desculpa, tinha que fazer uma ponte entre Santos e Guarujá. Talvez, né? Acho que ali talvez. Mas Bela acho que não tinha que fazer ponte nenhuma, cara. Acho que ia mudar radicalmente a cidade. Acho que. Não sei, acho que muitos moradores não gostariam também. Tem lugar que eu acho que tem que não pode perder a característica. Ou, dá para levar o veleiro aqui da Espanha para o Brasil? Rossano Bisinella Montanha. Desculpa se eu errei a pronúncia. É, dá. Você importar, você diz, né? Tipo, pra visitar, pode. Você, visitando, pode ficar 3 meses, extensíveis para mais 3, a tripulação. E o veleiro pode ficar pode ficar até 2 anos se precisar de manutenção, alguma coisa de força maior, assim. Agora, para importar, é possível importar, tem que levantar, né, isso com a Receita Federal, provavelmente antes de sair daí, né, e pagar o imposto e tal, e trazer, mesmo o barco sendo usado, isso mudou não faz uns não sei quantos anos, e, é possível sim, né, só que tem que ver se vale a pena o custo do imposto, o custo de trazer, né, se você mesmo traz aí mais tranquilo, acho. Não, tem que perguntar para alguém que manja de direito tributário, né, de importação e tal, para ter mais detalhes, né? Mas eu sei que é possível. Ó, vai ancorar em Salvador, na Bahia Marina? O Cleiton SQW perguntando. Cara, não sei. No Aratu eu sei que eu vou ficar um tempinho, mas queria também ficar em vários lugares da Bahia de Todos Santos um pouquinho mais, né? Acho que talvez a base seja. Acho que vai ser mais no Aratu, mas, mas queria sim. Ah, vamos lá, tipo. Boa noite, Adriano. Já sabe em quais. Boa noite, Adriano. Já sabe em quais Boca da Barra vai ficar em Sergipe? Não sei. Temos 4, Mangue Seco, Estância. Mangue... Mangue Seco, pô, Mangue Seco é um lugar que eu quero ir. Eu não conheço esses lugares. Sergipe, sim. Temos 4. Sergipe e Estância. Lugar bem tranquilo, cheio de histórias. Não sei, será que eu consigo entrar em instâncias? Eu não sei. Eu comecei do Rio, né? São Francisco, né? Que dá para entrar também, não é? Era na divisa, não é? Tenho quase certeza. O que mais temos aqui? E Maceió, pensa em dar no tempo em Alagoas? Bruno Faria, sim, sim, sim. Deixa eu ver aqui, ó. Cara, bom, então assim, ó, acho que terminando aqui sobre o cara que mora a bordo. São pessoas diferentes e que têm muitos estilos, muitas intenções diferentes, mas tem algo em comum que é, pô, uma certa dose de contracultura, assim. Não necessariamente é meio hippie, alguns até são, mas de não querer viver no jeito convencional, assim, de se viver na cidade, de um pouco assim de um pouco.
é viver na sociedade, mas um pouco fora dela. E eu acho que isso, entre todo mundo que mora a bordo, tem um pouco disso, de que é uma quer se distanciar um pouco das coisas que são já meio encaixotadinhas e, de um jeito fixo na cidade, na sociedade. A gente não tá totalmente fora dela, mas tá um pouquinho na beiradinha, sabe. A gente consegue dar uns pulos e ancorar no lugar que nem onde a gente tá agora, que é lugar que não vem nem durante a semana não vem um turista que eu acho que eu tenha visto, assim. E é um lugar maravilhoso, lindo, lindo, lindo aqui em Manaú, né, e parece que você tá num cenário, assim, num outro continente que você descobriu, exagerando, né, tem gente aqui e tal, né, mas parece uma coisa de outro tempo, sabe, assim, parece que não existe mais isso, sabe. E quando você mora no Veneza, você vê que sim, existe lugares, eh, com pouca gente, ainda para você desbravar, não que seja uma grande descoberta, tipo São Colombo, assim, mas para você às vezes é um lugar, muito legal e desconhecido de alguma forma, com regras desconhecidas, né. E ao mesmo tempo com conforto, né, porque, tipo, há quem faça isso, tipo, de mochila, né, de bicicleta, o que deve ser uma experiência até mais intensa e muito diferente, mas a gente, pô, faz tendo água, tendo geladeira, tendo uma caminha gostosa, tendo, né. E eu acho que entre todo mundo que mora a bordo, entre vários países, tem assim, tipo, uma coisa de do povo do mar, assim, sabe, tem costumes parecidos, tem uma cultura que se forma. Mesmo que a língua seja diferente, tem várias coisas, um jeito de fazer as coisas, um jeito de convidar alguém para vir a bordo, um jeito de que você deve ajudar alguém quando precisa. Tem uma cultura que costura quase todo mundo que mora a bordo, mesmo tendo, estilos de vida, visões ideológicas muito diferentes. E você nota isso, sabe, que quando você precisa de alguém e quando alguém está em apuros, você vê que sempre tem alguém pronto para ajudar e tal. E isso é uma coisa muito legal do cara que mora no barco, sabe. Tem um pouco de mistério, né, e também outra coisa é de ser generalista, né. Eu falo que o velejador é o último renascentista, assim, é o cara deve ter outros estilos de vida que são assim, mas a gente tem que aprender tudo, cara, mecânica, elétrica, navegação, receita de pão, como guardar alimentos, além da navegação mesmo, né, de mexer no barco. Então, esse é um aspecto muito legal que eu acho de morar a bordo, de você entrar nessa cultura que, sei lá, parece que sabe esses povos, assim, que andam por aí, que não tem um território, né, ou que pelo menos foram muito separados, tipo os ciganos, os Roma, né, os judeus, acho que os Yazidi também são assim, os curdos, que não tem uma terra sua, mas que tem alguma coisa que conecta eles, às vezes fala até outra língua, né, o caso dos judeus, por exemplo, tipo que, hebraico quase que morreu, né, e tinha outras línguas, né, que fala dependendo do lugar. E eu acho que quem mora a bordo tem um pouco isso, sabe, em outro grau, outro jeito, né, mas tem se formando, assim, vem se formando, né, e eu noto cada vez que vem estrangeiros aqui, eu noto muitas similaridades. Eh E é bom fazer parte disso, né. Eu acho até que, assim, o que a vela poderia ser, eh, que nem o surf foi, sabe, e né, assim, mas o surf era uma coisa muito específica, de um grupo pequeno e que era de uma tradição, né, de um povo, acho do Havaí, né, e e virou, pô, o estilo, virou moda. Às vezes gente que nem usa, nem surfa, usa bermuda surf, roupa surf, gosta da música e tal, né. E eu acho que a vela não tem talvez massa crítica para isso, ninguém que é muito bom de moda fez, mas às vezes eu vejo, assim, umas jaquetas que eu vi com velas usadas, sabe. Talvez um lance, assim, meio de roupa impermeável para o dia a dia, eu não sei, mas alguma coisa que pudesse se tornar mainstream, mas eu sinto que tem esse caldo de cultura muito legal, muito importante e que eu defendo e que acho que tem algo a oferecer para o mundo,
sabe? Eu acho que essa coisa porque é tudo muito especializado demais, eu acho que às vezes é legal a gente ter esse olhar mais, eh, generalista, holístico, no sentido mais fiel à palavra, assim. É, muito legal. Eu tenho aqui o pessoal manda um abraço para o grupo que vai fazer experiência no veleiro da Teodora Prado no dia 15/11. Grande Teodora! Pô, abração para vocês. Conheci a história dela, no seu canal e agora vou na primeira experiência a bordo com ela. Que legal, cara. Ela é muito, pô, esforçada e incrível, muito feliz. Vai ser muito legal, muito legal. E ela tá fazendo coisas muito legais aí. Ó, chegou a Marisca aqui, ó. Ah, grande velejador e filósofo, Adriano. Sou um grande fã, meu amigo. Estou com 48 anos e sonho com um dia que. Ui, a Marisca pisando aqui, não pode, a Marisca vai parar na live. Aí, agora, é, agora tô tentando clicar no lugar que ela tá. São 48 anos e sonho com um dia que eu consiga passar a viver a bordo do meu próprio veleiro. Admiro esse lifestyle. Frederico César. Vai rolar, cara. O Viver de Java falou: renegado do mar. Marisca, Marisca, calma, Marisca. Ai, tem um bicho. Peraí, deixa eu tirar ele do... Ó, pronto. Tinha um bichinho com asa aqui no notebook. Renegados do mar, Viver de Java, total. É... Já tô... Ó, boa noite, Adriano. Você já encarou o próximo ao centro de Caraguá? Nem sei se é possível. Ancorou? Não sei também. Não sei se é possível. Você está fazendo o roteiro de lugares bons para ancorar ou ficar em Marinas? De ancorar, quase sempre. A não ser em alguns lugares. Nos clubes, geralmente eu paro mais, assim, porque também me convidam mais, né? Tipo, mas eu gosto muito de ancorar nos lugares distantes também. Eu gosto bastante. Opa, cadê? Deu um pulo aqui. Adriano, você acha que seria viável uma cidade como Recife, que é cortada por rios, efetivar o transporte fluvial? Pô, acho que sim, cara. Acho que sim. Muitas cidades fazem isso aí com... Não conheço a realidade dos canais ali, né? Mas muitas cidades que têm o mar mais bravo e várias complicações a mais, como a na Baía de São Francisco, por exemplo, e tem todos os dias o pessoal vai trabalhar no ferry, né, sem problema. É... Adriano, você precisa aprender a pescar, preparar e degustar um bom pescado fresco. Aí você será condecorado como um homem no bar raiz. Pô, cara, então eu sou muito Nutella. Mas eu já sei pescar e tal, só não gosto de comer peixe. Como qualquer outra coisa, mas não. Como vocês fazem o gerenciamento da questão de saúde? Perguntou Edilson Carlos Souza. Tem plano de saúde? Eu tenho. Ultimamente eu e a Nath tem plano de saúde. É caro, né? E às vezes, pô, você pergunta se vale a pena, mas tem. Hum, o Carlos falou. Não, era livre responder, tem no limite nacional, exato, funciona no Brasil inteiro. Pessoal que ainda não é o Viver de Java, pessoal que ainda não é apoiador, aproveite e contribua com esse projeto incrível do Adriano. Pô, obrigado, galera. Obrigado mesmo. E é como a gente se mantém. Se puder, deixa um cafezinho pra gente lá no Apoia. Por favor, manda um abraço para Priscila. Ih, pulou aqui. Minha esposa. Estou tentando convencê-la a navegar comigo. Abração, Priscila. Abração, Priscila. E, pô, dá uma chance aí, é gostoso navegar. E você, né, cara, o Brothernet, vai num lugar tranquilinho, vai num lugar tranquilinho. Não fica inventando nada muito radical. O Romão Araújo. Adriano, entre os diferentes tipos de veleiros, monocasco, catamarã ou trimarã, na sua visão, quais as principais vantagens e desvantagens de cada tipo para longas viagens e para se viver a bordo? Caraca, cara, isso aí dava 3 episódios. Mas eu posso dizer que os 3 tipos têm barcos muito bons, sabe? Existem monocascos super seguros, super legais, e outros meio de regata, mais ariscos e tal, né? Que podem inclusive virar. Catamarã é a mesma coisa, tem catamarã de regata, que é complicado para uma pessoa só tocar e tal, tem outros super tranquilos, legais.
E trimarã também, mas trimarã tem menos, né? Menos, assim, no geral. Eu conheço poucos trimarãs, eu subi em alguns e eu acho que eu nunca velejei no trimarã. Então, eu gosto mais de monocasco, mas não vou dizer assim, compre só monocasco, veleje só com monocasco que é melhor. Não, tem muita gente que curte catamarã, muita gente super experiente, que gosta também. Se tivesse um baita negócio que fosse muito legal, tivesse um catamarã que eu gostasse, teria também, entende? Mas eu tenho uma leve preferência por monocascos, né? Eh, O Oswaldo Benedetti. Adriana e Ana, a Rita manda beijo pros dois. Diz que está com saudades. Beijão, Rita. Ah, que legal, meus amigos. Olá, o Brazilian Beauty. Olá, mestre. Grande abraço. Mactube. Já ancorou na Europa? Ainda não. Débora Lojor. Parabéns pelo canal. Tem sido muito inspirador entender que há outras formas de viver e refletir sobre isso. Essa é a ideia do canal, muito mostrar os olheiros também, mas pensar que existe outras formas de viver, eu acho essencial. Nem para notar que é que você tá, é que você gosta mesmo, sabe? Mas pelo menos não é por falta de conhecimento ou opção, você deu olhada em outras coisas, experimentou algumas que achou que podia ser e volta para sua, ou muda, né? Que era muito legal. O Yuri Veiga Prata. Adriano, você já pensou em fazer um podcast com suas entrevistas ao vivo? É, Já pensei, mas eu acho que o formato que eu faço tem um vídeo importante e teria que gravar outro, talvez entrevistas, assim, né? Mas, pô, cara, eu já tô querendo menos trabalho para conseguir fazer outras coisas, escrever um livro e tal, né? O podcast talvez fosse o caminho, mas não sei, aí teria que ter gente para editar, tal, assim, pode ser, mas não sei, não sei, não sei. O Carlos Oliveira, qual o modelo do balanço? É o Velamar 34, né? Muito bem, pessoal. Eu acho que já, pô, estamos aqui a 1 hora e 42 minutos. Deixa eu ver se não vai aparecer outra pergunta aqui, mais, né, tipo, a mais, mas eu já tô pensando já que todo mundo já tá cansado também, né? Já tá ficando tarde. Nem é 9 horas ainda, né? Mas, pô, 1 hora e 42 de live. Ó, aqui, ó, o Anderson Victor. Parabéns pelo trabalho, é inspirador. Amor Araújo, é possível fazer uma volta à vela sobre o Círculo Polar Antártico? Sim, né? O Amir Klink fez. Tem escalas sozinho. É possível, sim. Olhares do Espírito com Fernando Cardoso. Boa noite. Como é a relação com o sagrado? Cara, eu não tenho uma religião assim, e muito que substitui isso na minha vida é a filosofia, né? Então, é, respeito muito as religiões e sempre que eu vou num templo, alguma coisa assim, eu tento ali também respeitar e me conectar com o que as pessoas estão sentindo na volta. E eu sou um curioso, cara. Eu gosto de aprender, eu gosto de escutar muito, de saber a história das religiões, né? É, e eu tenho uma coisa assim, quando eu vejo uma formação rochosa muito linda, coisa assim, eu tenho um olhar assim de humildade, assim, de cara, eu não sou nada passando aqui, sabe? Isso aqui tá talvez há milhões de anos, quem sabe bilhões de anos, sabe? E olhar para o universo e ver o tamanho dele e quanto às vezes a gente acha que nossos problemas são enormes, né? Isso é uma coisa que tem um sublime, assim, que me cativa. O Anderson Victor perguntando se vocês fazem charter, não faço mais, cara. Porque por causa do canal, tal. É difícil ter um compromisso, assim. O Rodrigo Matos, muito obrigado, cara, muito obrigado pelos reais. Não tenho noção nenhuma, sou leigo. Qual o primeiro curso que tem que fazer? Tem algum para indicar no Rio de Janeiro capital? Você vende camisa ou caneca do canal?
Enorme abraço para você também, cara, muito obrigado. Eh, Pô, um curso de vela, cara, tem várias opções, pode fazer direto vela de cruzeiro, pode começar no barco menor, que também é muito legal. Pô, aí tem a série Vela no Rio, que é muito legal, eu fiz o curso de capitão com eles, e foram muito legais, passei super bem, cara, tirei 8,5, a maior nota da prova foi 9, e eles o curso foram muito legais, de vela também, eu sei que eles, né, no Rio eu acho que é uma opção muito boa, tem outros professores muito bons também aí, né, cara, mas eu diria ele. E eu vendo camiseta, camiseta ainda, a gente não tá no momento, e caneca não, mas tem várias outras coisas legais, tem mochila do canal, tem, pô, porta-copo, várias coisas legais na Ligarte, na loja Ligarte. Procura Ligarte, hashtag sal aí, você vai achar aí. A galera tá Ligarte, inclusive tá aqui, se colocar, coloca aí. Isso, CLVL do Rodrigo Matos, colocou aqui. E a Marisca, Adriano, Edna Aparecida Malta. Tá aqui, tava caçando um bichinho com asa aqui, um insetinho com asa, pulando pro lado, pro outro. O Avante Brasil, acredita que os portugueses descobriram o Brasil? Cara, assim, do ponto de vista deles, eles não conheciam o Brasil, chegaram aqui e descobriram, né? É claro que existiam outras pessoas morando antes aqui há muito tempo, mas é, tem uma preocupação, assim, dependendo do ponto de vista e do posicionamento ideológico, assim, tipo, da palavra descoberta, né, assim, né? Mas os índios descobriram eles, que existiam povos de outros lugares, eles descobriram os indígenas daqui, né? É, mas você quer dizer assim que foram os primeiros povos do Velho Mundo a chegar aqui? Os primeiros povos do Velho Mundo foram os indígenas que vieram, na teoria mais aceita, vieram da Ásia, né? Assim, mas depois, nessa época, assim, como navegando, pelo menos, né, através do Oceano Atlântico, eu acho que sim. Tem a teoria, não, nem teoria, tem um livro que fala do Zhang He, né? Mas é um livro, poxa, cara, que do Almirante chegou aqui, 1421, acho que é o livro, eu li esse livro, mas eu comecei a ler, comecei a achar algumas coisas estranhas e fui procurar ver que mais gente, inclusive na academia, historiadores, assim, é muito contestado esse livro, muito contestado. Se aconteceu ou não, não sei, mas acho que é mais difícil de ter acontecido. Eu acho que os portugueses, naquele momento das descobertas, foram a primeira nação a chegar aqui mesmo. E os vikings chegaram, não, mas os vikings não tem nenhuma prova que chegaram só até o Canadá, né? Que eu saiba. Se tiverem algum outro artigo científico que mostra diferente, vai ser um prazer ler. Eu gosto muito de procurar isso. Parabéns, o Ajtoko. Como é que se pronuncia, cara? Ajtoko? Aitoko? Parabéns pelos ensinamentos, suas reflexões apresentadas nos vídeos são inspiradoras. Admiro muito a sua jornada. Obrigado, cara. Ademir Teles, São Bernardo do Campo, São Paulo. Eu também acredito, os portugueses só passaram muito depois. Seu programa, Edna Aparecida Mal. Seu programa é um alento para o espírito, muito grato por compartilhar um estilo de vida tão inspirador. E o Viver de Java falou: Isso aí, pessoal, deixa o Adriano descansar agora. KKKK. Bom, eu vou aproveitar a deixa do Viver de Java. Eu admito que estou um pouquinho cansado agora, acordei cedo. Mas foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu tenho que fazer mais isso, com certeza, fazer mais vídeos ao vivo como esse. E assistam o Sincerão que saiu hoje. Se vocês não têm assistido os episódios também, né, assistam, tem muita coisa legal. No Instagram. A todos que colaboram com o canal, agradeço muito, muito, muito. O canal depende de vocês, eu dependo de vocês para conseguir fazer o que eu faço. E se você acha que pode ajudar, que quer, né, pô, obrigado. Vai ajudar muito a gente fazer cada vez episódios melhores, né, e divulgar as coisas que a gente tem divulgado, né, da vela no Brasil. Eu só tenho a agradecer. Até mais, queridos. Um abração, um beijão para todos. E a gente se vê de novo em breve. Até mais.